pastor Sandro. Sentiu que eu falei um mo baixinho, né, aí, irmãos? Aí. Mo, pastor Sandro. A paz, irmãos. Amém? Amém? Glória a Deus. Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, reunidos enquanto casa do Senhor, né? Vamos consertar as nossas expressões, que às vezes a gente fala assim, eu estou no altar, como se isso aqui fosse altar, né? Isso aqui é concreto, tijolo. Altar é o nosso coração, não é verdade, irmãos? Altar é a nossa vida. E no Velho Testamento o altar tinha um símbolo muito sério a respeito da oferta que Deus não aceitava. A gente lembra da oferta de Caim e de tantas ofertas que Deus não aceitou. E há um sentimento de relaxamento, alguns, né? De achar que nós estamos no período da graça e que algumas coisas foram modificadas. E, na verdade, a coisa ela ganha um outro rumo, né? Porque por muito tempo o povo lidou com a possibilidade de Deus não aceitar uma oferta sobre um altar. E depois de Jesus Cristo, a gente tem o entendimento que o altar é o nosso próprio coração. Então, lidar com a verdade de que Cristo pode não aceitar um altar é entender que esse altar que está sendo rejeitado pelo Senhor é a nossa própria vida, é o nosso próprio coração. Então, amém? Vai parar lá naquela página do Jaspion do Evangelho, sei lá, tem umas páginas aí engraçadas. Ok? A você que nos visita, mais uma vez, sejam bem-vindos. Quero convidar você nesse momento a ficar de pé, abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós. Obrigado, Paulo. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, versículo do 1 ao 13. Eu vou ler, a igreja pode acompanhar, amém? O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará as festas da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos dos pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e baixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações.
Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus amado, me sustenta durante a ministração dessa palavra, Deus. Aviva a nossa vida nessa noite, eu te peço, Senhor. Aviva, Deus, o nosso coração. Santifica a tua igreja. Restaura, Senhor, altares rompidos, Senhor, aqui nesta noite. Que todo aquele, Senhor, que entrou aqui, que está, Senhor, distante de Ti, e ao ouvir, Senhor, as coisas terríveis que serão ditas nesta noite, através do Teu profeta Amós, sacuda o nosso coração, Pai. Abalem, Deus, as estruturas do nosso ser. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, levanta no nosso meio, Pai, aqui neste lugar, uma igreja que Te teme e Te busca. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar? O profeta Amós, eu estive orando ao Senhor para que Ele me trouxesse uma palavra. A gente está vivendo tempos tão difíceis, irmãos. Tempos de desespero, tempo de desorientação. Essas questões que têm acontecido ontem eu fui buscar algumas informações sobre a tragédia que teve lá no sul. Eu tive dificuldade de até encontrar a matéria, porque vai aparecendo muitos, são muitos, quando você joga na internet, são muitos. A gente fica impactado por algo que acontece, mas foram muitos. Aqui, em Realengo, tão perto da gente, há um tempo atrás, também teve um massacre dentro de uma escola. E quinta-feira agora, algumas escolas já liberaram, a gente até ali brinquei, mas assim, tá todo mundo tão assustado, porque o pessoal diz que coincide com o dia de um massacre, outros falam que coincide com o aniversário de Hitler, e algumas escolas já liberando. Hoje pela manhã, a Monique está aí? Não, né? Veio? Não, né? A Monique falou assim: pastor, é mole, Giovana levou uma lâmina para a escola, fui chamada, que vergonha. Ela, claro, para me defender. Está todo mundo tão sobressaltado, irmãos. Sabe? Quantos pais que talvez até aqui mesmo não enviaram seus filhos para a escola com medo de algo que viesse a acontecer. E estava falando com o presbítero Mateus hoje, e estava falando assim: não vejo a hora disso acabar, para isso voltar à normalidade. E eu falei: Mateus, não vai acabar. Nós saímos de um quadro de uma pandemia e a gente falava a mesma coisa: eu não vejo a hora disso acabar, para a gente voltar a um estado de normalidade. E a gente vai vendo situações acontecendo atrás de situações, e a gente progressivamente tem assistido e visto Deus derramando as suas taças sobre a terra. E como a igreja está letárgica diante da ação de Deus. As trombetas estão tocando para chamar o povo de Deus ao Senhor, ao arrependimento. E nós estamos parados achando que tudo está normal e o mundo está entrando em colapso.
a economia, são guerras, terremotos, pestes. O que a gente quer mais? O que mais a igreja precisa para entender que nós já estamos perto do fim? O que mais que a gente precisa? E orando ao Senhor, Deus me conduziu até esse capítulo 8 do livro do profeta Amós. E eu quero, antes de entrar no texto, quero falar um pouco do profeta Amós. Amós, ele profetizou, apesar dele ser da origem do reino do sul, Amós, ele profetizou para o reino do norte. Lembra que quando Salomão morre, Jeroboão não segue a orientação dos mais velhos, e aí o reino de Israel se quebra. E aí ficam 2 tribos de Judá e Benjamim no reino do sul, e todas as outras 10 tribos seguem Jeroboão para o reino do norte. E aí no reino do norte, o templo não ficava lá. O templo tinha um papel substancial naquela época, porque era onde eles cultuavam o Senhor. Não é como hoje, que nós podemos cultuar o Senhor dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Não, naquele tempo havia um lugar de adoração e de prestar o culto e de ofertar, e um lugar físico onde Deus falava. Deus falava através dos sacerdotes. E ali, no Reino do Norte, não havia templo. O templo ficava em Jerusalém, no Reino do Sul. E a gente percebe, lendo a carta de 1 Crônica, 2 Crônicas, 1 Reis e 2 Reis, que os reis do Reino do Norte, eles prevaricaram mais, eles se relacionaram mais com a idolatria. Os piores reis, não que não houvesse reis que se corromperam no Reino do Sul, mas o Reino do Norte foi o pior, foi onde saíram os piores reis que foram distantes do Senhor. E Amós, mesmo sendo do Reino do Sul, ele vai profetizar contra o Reino do Norte. E quem estava governando o Reino do Norte na época, no período de Amós, é Jeroboão II. Ao mesmo tempo que Uzias está governando o Reino do Sul. Às vezes a gente confunde um pouco, porque a gente vê nomes de reis que estão reinando ao mesmo tempo sobre o povo de Deus. Uzias é aquele rei que morre no período de Isaías. Lembra do texto de Isaías? No ano que morreu o rei Uzias, Amós está vivo nessa época. É nesse período que Amós está profetizando. Amós é contemporâneo de Isaías. Só que Isaías profetiza para o Reino do Sul. Amós está gritando para o Reino do Norte, mas também para o Reino do Sul. Amós, ele não tem uma linhagem profética. Haviam escolas de profeta. Lembra daquela passagem que Elias vai ser arrebatado aos céus e que Eliseu vai perseguindo Elias, né? E ele é o único que fica para ver Elias sendo arrebatado ao Senhor. Amós era um homem do campo. Ele faz várias alusões a ervas, a frutos, a insetos, a animais. Amós não veio de ele não participou de nenhuma escola de profeta. E às vezes a gente acha assim, o cara profetiza, tem um dom de profecia. Não tem. A profecia é a pregação da palavra de Deus. Tanto é a pregação da palavra de Deus que haviam escolas de profetas. Não existe escola para dom. Dom é o Senhor que dá. Mas os profetas, eles eram formados em escola, mas Amós não pisou nessa escola. Ele mesmo declarou o seu descolamento com a classe dos profetas. Amós 7,14, ele vai dizer assim, olha, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu sou boiadeiro e colhedor de sicômeros, que é um tipo de figueira. Então, Amós, ele vai deixar isso claro, mas Deus, está em Amós 7,15, Deus me tirou de trás do gado e me disse, profetiza ao povo de Israel. Mesmo Amós, sendo um homem da terra, um homem bruto, talvez um homem não muito polido na forma de falar, de verbalizar, hoje a gente poderia fazer, ele não estudou homilética, não estudou nada, ele não fez teologia, não fez curso. Ele era um cara que estava, andando entre os bois e cheirando o estrume do gado.
Mas mesmo nessa situação, Amós tinha as ferramentas necessárias para Deus usar. Deus o usar. A gente ouve certos tipos de discursos na Bíblia, e eu estava falando hoje com a Ives e com o Mateus, a gente estava almoçando junto. A gente faz certas críticas, às vezes, ao modelo neopentecostal, e assim, às vezes a gente pode ver alguns vídeos de umas igrejas tão estranhas. E eu falei com a Ives assim, eu não sei nem classificar o que é isso, eu não consigo nem classificar. Você olha para as coisas tão bizarras, tão estranhas, você não consegue nem classificar se é pentecostal, se é tradicional, você não sabe nem o que é aquilo. Sabe? Às vezes a gente brinca, faz chacota de idioma para cá, idioma para lá, sabe? Uns homens com aspectos afeminados, rodando. Um pastor que fala, eu sou aqui, pastor não sei o quê, ainda tem meu sobrenome, o caçador de demônio, não sei o quê, Wesley Bittencourt. Miserável, ainda tem meu sobrenome, mas o dele é com 2 T's. Aí você olha para isso, aí você pensa, o que é isso? Eu nem sei se há uma... Eu acho que a gente vai precisar esperar um tempo para daqui a uns anos a teologia possa olhar para trás e classificar esse momento que a gente está vivendo. Porque demora. Qualquer ciência é assim, opa, descobriu, vai demorar, vai estudar um pouquinho. Esse movimento foi isso. Não, eu não consigo dizer que tipo de movimento é esse. O que nós conseguimos perceber é que não há substância bíblica, não há respaldo bíblico para nada do que essas igrejas fazem. Não são igrejas bíblicas, nem igrejas são. Não sei o que é. Eu sei que não são igrejas, não refletem a verdade do reino do Senhor. Mas o que Amós tinha para o Senhor usar, apesar de não ser formado, de não ser de uma linhagem de profeta, Amós tinha a palavra do Senhor. Me incomoda muito quando eu vejo pregadores e que falam assim, eu não tenho estudo, eu não tenho teologia, mas a minha pregação sai do meu joelho. Não sai. Não sai. Desculpe o termo. Eu vou ser bem Amós. Isso é idiotice. Isso é estupidez. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra do Senhor. Se você se ajoelha achando que a pregação vai sair do teu joelho, sairá uma pregação deformada. Porque a Bíblia diz que quando a gente ora mal, a gente não recebe. É a palavra de Deus que nos conduz, inclusive pela trilha da oração. É a palavra de Deus que, inclusive, nos ensina a orar. Então, enxergar uma igreja que trata o estudo da palavra de Deus com desprezo, a gente vê o que está acontecendo hoje aí. Igrejas movidas por pregações motivacionais, ou por coach, ou por prosperidade, porque não dão importância à palavra do Senhor. Não valorizam. E ficam com essas expressões, a minha oração sai do meu joelho, a oração sai do preço que eu pago, e do jejum não, é da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos ilumina. Jesus Cristo é o verbo vivo. Tudo vem da palavra de Deus. E mesmo Jacó, nessa condição humilde, a gente tem, por exemplo, Amós 4:11, ele citando a destruição de Sodoma e Gomorra. Amós 2:9, citando a conquista de Canaã. Em Amós cita Isaac e Jacó, ele cita José. Amós era um conhecedor das Escrituras. Se você é um tipo de crente que anda pela igreja e que se alimenta apenas do que você ouve na pregação e que não busca, e que não estuda, e que não se interessa pela palavra do Senhor, Deus não vai lhe usar. Que isso, pastor? Você não tem autoridade para dizer isso. Não, realmente eu não tenho autoridade nenhuma. Quem diz isso é a Bíblia. Procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor, da verdade. Se você não tem a palavra do Senhor, você... Ei. Se você não tem a palavra do Senhor, acho que descarregou. Você não tem os instrumentos para que Deus possa lhe usar. Vamos parar com isso. Não, Pedro era um homem simples. Pode ser simples, pode ser pescador, mas um amante das Escrituras. Quando o André encontra Jesus Cristo, a gente trabalhou isso aqui quando a gente falou sobre a série dos apóstolos. Qual foi a fala de André para Pedro? Pedro, achamos aquele do qual Moisés e os profetas falavam. Achamos aquele. Eles sabiam quem estavam procurando. Preste atenção, querido, com todo carinho e todo amor. Se você não é um amante da palavra de Deus, se você não é aquela pessoa que senta na tua casa para ler a Bíblia, para buscar o Senhor, Deus nunca vai lhe usar. Nunca. Deus não irá lhe usar.
Porque você não maneja bem a palavra do Senhor. Porque não estaremos como um obreiro aprovado diante da sua presença. Precisamos nos apresentar diante do Senhor como obreiro aprovado. E veja, eu não estou falando de academia, não estou falando de faculdade, não estou falando de conhecimento acadêmico, não estou. A gente está falando aqui de Amós, um homem do campo, um homem de uma área rural, um homem que lidava com bois, mas amava a palavra do Senhor. Amós, ele profetiza, ele prega para o reino de Judá, mais ainda para o reino de Israel. E há uma característica muito interessante, porque as palavras de Amós são pesadíssimas, são tensas, mas o tempo de Amós não era um tempo ruim. Amós está profetizando em um tempo de total prosperidade no reino de Israel. O reino de Israel estava próspero. O reino de Israel estava... Deixa eu explicar aqui. Era Israel e Judá. Então haviam dois reis ao mesmo tempo. O povo estava rachado. Em alguns momentos eles contendiam. Israel estava em paz com Judá. Israel estava... Naquele período, o Egito estava enfraquecido. Os outros reinos inimigos do povo de Deus estavam enfraquecidos. Israel e Judá estavam em uma paz perfeita. Olhando para eles de fora, muitos poderiam dizer: nossa, olha como é que eles são abençoados pelo Senhor. Não havia nenhum tipo de ameaça militar contra as suas vidas. Só que Amós vai dizer que daquele período de paz, por conta da postura daquele povo, Deus levantaria os assírios em tamanho julgamento contra Israel, e seria um momento terrível. E aqui nesse momento eu gostaria que você me acompanhasse, juntamente com a sua Bíblia, em que nós iremos caminhar pela palavra de Deus a partir do versículo 1. Amós 8, versículo 1, Deus vai falar assim: o Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos de verão. Quando nós olhamos a história do povo que saiu do Egito e foi para a terra prometida, havia uma alusão a respeito de boa colheita. Lembra daquela palavra dos espias da terra? Olha, os cachos de uva são gigantescos. Precisam que sejam carregados por gigantes. Um cesto de frutos simboliza a questão da prosperidade, só que há uma característica aqui. Deus vai dizer assim, olha, Amós vai dizer assim, ó, eis que eu vejo um cesto de frutos do verão. São frutos, queridos, que amadureceram no verão e estão prontos para serem colhidos. Deus está dizendo assim, olha, o tempo da colheita está perto. Eles amadureceram no verão para serem colhidos no outono. E logo após essa colheita, há de vir um intenso inverno sobre Israel. E aqui ele não está falando mais de agricultura. Ele está falando daquilo que Deus vai fazer no meio do seu povo. De um sopro gélido que Deus lançaria sobre o povo de Israel. Versículo 2 diz assim, Deus falou para Amós, Amós, o que você vê? Ele diz assim, eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por eles. Mas lá na frente a gente vai enxergar os pecados de Israel. Só que Deus está lançando uma sentença aqui seríssima e que algumas pessoas falham nesse texto ainda nos dias de hoje. A gente tem no meio do povo de Deus pessoas que flertam com o pecado, que brincam com o pecado, que levam uma vida de pecado, mas a sua vida está em paz, a sua vida está próspera, como Israel estava próspero. Mergulhados no pecado, mas de uma vida próspera. E a gente pensa que Deus está passivo às nossas más ações, como a gente pensa hoje, e o povo de Israel também pensava no futuro. Estamos vivendo prosperidade.
Não há nenhuma sentença do Senhor vindo sobre nós. E aí Deus vai deixar claro aqui, falei assim, Amós, chegou o fim sobre o meu povo. Eu não vou passar por ele. Não haverá mais esperança. Aquilo que nós conversamos hoje pela manhã, daquele descuido, a gente está estudando sobre o Apocalipse, a segunda vinda de Jesus Cristo, daquela ideia de que eu vou ter uma chance, que a trombeta toque. Não haverá. Por que haveria? Se Deus nunca agiu assim. Toda vez que Deus enviava um profeta para entregar uma sentença, uma vez que aquela sentença foi dada, não haveria escapatória. Deus fala assim, Amós, chegou o tempo do fim do meu povo. Eu não vou passar por ele. Essa sentença não será suspensa. Por mais que vocês orem, por mais que vocês clamem, por mais que vocês façam congressos e convenções, serão inúteis essas orações. A porta da misericórdia está fechada. Deus sentenciou o povo de Israel por conta dos seus pecados. E no versículo 3, acompanhem comigo, diz assim, mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, e multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Como eu falei aqui no início, no Reino do Norte não havia templos. Havia vários lugares altos, onde eram feitos altares ao Senhor, a outros deuses. E a gente já fez uma explicação a respeito disso. Quando o próprio Davi, naqueles salmos da romaria, que ele vai dizer assim, eleva meus olhos para os montes. Essa semana minha aluna falou assim, eu estava falando com ela a respeito, ela falou assim, eu adorava monte, eu amo monte. Olha, Deus fala muito comigo no monte, é muito mistério. Eu falei, você é de que igreja? Ela falou assim, eu estou desviada. Eu falei, mas eu te entendo. Aí eu falei, porque você nunca teve um encontro com o evangelho, você subia monte. Isso não é evangelho. Não, mas é muito bom. Eu falei, mas cachaça também deve ser. Muita gente bebe. Cerveja também deve ser muito bom. Prostituição, droga também deve ser muito bom. E não porque é bom, é de Deus? Compreende? Aí eu falei isso com ela, aí ela veio assim, mas o próprio rei Davi disse que ele olhava para o monte o tempo todo. Bichinha. Mas eu falei com ela pro amor, eu falei, não, querido, você está lendo esse texto errado. Davi está indo em direção a Jerusalém para cultuar o Senhor. E naquela época, os deuses, os cultos pagãos, todos eles eram em cima de montes. E Davi está andando, ele vai dizer, e por causa do medo, do percurso, de assaltantes, de homens assassinos, eles estavam levando ofertas para o templo. A romaria deles era romaria com bens, com ouro, com gado. E havia muitos assaltos durante o período da romaria. E Davi, com aquele coração apertado, ele vai dizer assim, eleva os meus olhos para os montes. O que Davi está vendo no caminho? Vários altares. Vários altares de idolatria. E ele vai dizer, de onde me vem um socorro? É como se ele dissesse assim, de qual desses deuses será aquele Deus que vai proteger a nossa vida? E aí ele vai dizer, não vem de nenhum monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Está nítido no texto? Não vem de nenhum monte. O nosso socorro vem do Senhor. Eu falei, está vendo, linda? É por isso que você não está na igreja. Você perdeu tempo demais olhando para o monte, não olhou para o Senhor. Você precisava olhar para o Senhor. E havia grandes cultos nesses montes, havia cultos, havia exaltações. E aí Deus diz que todo o júbilo desses cultos seriam substituídos por uivos de dor. Haveriam tantas mortes no meio do povo de Israel que eles não teriam condições de sepultar os seus próprios cadáveres. Os cadáveres ficariam na terra, pela rua. O cheiro de podridão invadiria o reino do norte. Os corpos ficariam ali para serem comidos pelas aves, pelos cães, serviriam como próprio esterco para a terra. Imagem terrível, querido. E é isso que Deus está falando. E aí você diz assim,
Sandro, que sentença terrível. Que sentença terrível. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu preguei aqui uma pregação que o tema foi Não Chores por Mim. Daquela passagem que Jesus Cristo está carregando a cruz no seu ombro e ele está indo em direção ao Calvário e aquelas mulheres carpideiras estavam ali perto dele, chorando. E Jesus olha para aquelas mulheres e ele fala assim: por que vocês estão chorando? Por mim? Não chorem por mim. Ele está indo para morrer. Ele está dizendo: não chorem por mim, chorem por vocês. Chorem por seus filhos. Porque um tempo depois, Israel seria sitiada, nada mais entraria. Quando você lê escritos de Flávio Joséfo, há um escrito que ele diz que alguns soldados invadiram uma casa porque sentiram o cheiro de churrasco naquela casa, e as casas dos judeus eram cercadas porque eles não tinham o que comer, porque eles fizeram um cerco em Jerusalém. E aí ele relata que um soldado ficou lá de fora e o outro foi para dentro, e esse soldado, quando entrou lá dentro achando que ia impor a lei ou tomar aquela carne, ele sai da casa daquela mulher vomitando, porque ele se depara com a mãe assando o próprio filho para poder comer. Jesus Cristo poderia ter falado: não, mas Jesus Cristo sentenciou eles ali: não chorem por mim, chorem por seus filhos. Veja aí, o mesmo quadro está acontecendo aqui. A palavra de Amós foi rejeitada como a palavra de Cristo foi rejeitada. O mundo em que nós enxergamos hoje, querido, onde filhos são assassinados, onde creches são, destruídas, onde homens entram com machado para destruir vidas de crianças. É um mundo que rejeita e tem rejeitado a voz profética do Senhor. E cada vez mais nós lidaremos com notícias de cadáveres expostos ao chão. Nós vemos isso em todo o relato bíblico, quando o povo abandonava o Senhor, quando ignorava os seus decretos, quando ignorava os seus desígnios, quando ignorava o senhorio do Senhor, a sua proteção, quando se afastava do Senhor, qualquer outro povo vinha e massacrava e dizimava o povo de Deus. Versículo do 4 ao 6 de Amós 8. Diz assim: ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e o aumento do ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Veja, esse versículo aqui é terrível. Esse versículo aqui está mostrando a condição do povo de Israel, que fez com que o Senhor tomasse uma decisão tão radical contra ele. Veja como é que como o povo de Israel está lidando com as coisas santas do Senhor. Há um tempo atrás, uma pessoa fosse para mim: Santo, tem uma bênção para você. Ives e hoje estava querendo comprar um carro. E essa pessoa falou assim: tem uma bênção para você, Sandro. Olha, irmã tal, tá numa pindaíba, tá sem dinheiro, aluguel atrasado, tá com carro zero que não conseguiu passar. Se você chegar ali e oferecer assim, merreca, ela vai vender porque ela está desesperada. Esse irmão era irmão dessa irmã. Nós 3 éramos da mesma igreja. Deus fala assim: ouvi isto, vós que desejais, anelar é desejar, vós que desejais o abatimento do necessitado. Como que isso afronta o Senhor? Dentro do povo de Deus, eu vou usar a igreja hoje para contextualizar, dentro da igreja, saber que existem pessoas que se beneficiam do estado de necessidade da outra pessoa. Saber que estão levando vantagem em comprar um bem de uma outra pessoa muito aquém do valor. E esse miserável ainda assim se sentir abençoado pelo Senhor. E essa atitude está causando repulsa e ira dentro do Senhor.
Isso acontece aos montes, irmão, no meio do povo de Deus. Ele fala, vós que destruí os miseráveis da terra. A gente percebe patrões que são evangélicos, que são cristãos, que massacram seus funcionários, que exploram seus funcionários. E veja o que Amós vai falar a respeito de Deus. Olha, e vocês ainda dizem, quando passará a lua nova para vendermos o pão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo? Eu não sei se você compreendeu aqui, mas aqui a gente está diante de um povo, do povo de Israel, que está reclamando do fato de terem que cumprir alguns preceitos religiosos. E aí eles tinham os feriados, e aí no sábado eles não poderiam trabalhar, porque o sábado era do Senhor, era para o descanso do Senhor. E Deus estava assim, vocês que reclamam do sábado, vocês que passam pelo sábado indignados, porque estão tendo a sensação de que estão perdendo dinheiro. Caramba, vou ter que ir para a igreja, precisava trabalhar. Caramba, pastor, mas pintou uma oportunidade, eu não posso abrir mão dessa oportunidade, eu não vou para a igreja. Vós que anelam e que perguntam, quando é que vai terminar o sábado para eu poder abrir os meus celeiros e vender os meus grãos? Estar na casa do Senhor parece que é um estorvo, parece que é uma perda de tempo. Poderia estar na minha casa, fazendo as minhas tarefas, adiantando o trabalho da faculdade, adiantando, sabe, às vezes demandas que nem são exigidas por nossos patrões. São demandas que nós mesmos construímos para nós mesmos. São trabalhos, e a Bíblia vai dizer que o trabalho, a busca incessante pelo dinheiro, ele vai consumir a nossa vida e vai trazer a nossa vida, e a gente vai estar envolvido nisso de uma maneira, e a gente não separa o momento para o Senhor. A gente acha que Deus é aquele cara que tem que prover todas as coisas. A gente acha que tudo é fruto do nosso trabalho. Se eu não trabalhar, não vai acontecer. Se eu não vender, eu não vou prosperar. Se eu não me esforçar, eu não vou conseguir, eu não vou avançar, eu não vou desenvolver. E que se esquece da palavra que diz, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Não podemos fazer nada. Fazemos enquanto temos força, enquanto temos vida. Mas o dar e o tirar a vida pertencem ao Senhor. Nós não sabemos os desígnios que Deus tem sobre nós. Não sabemos. Não sabemos, queridos. Antes de chegar aqui na igreja, eu visitei um casal de idosos que estavam buscando, estão frequentando, eles só vêm pela manhã. E ela falou assim, pastor, meu marido está doente, ele não está podendo levantar, o senhor pode ir lá fazer uma visita? Eu falei, posso. Eu falei, então, pastor, ele não tem mais como ir, ele está com câncer. Estive lá, nem sei se ela está assistindo o culto. Ele está com câncer na garganta, está com câncer no pulmão. Mas a gente quer muito ser recebido como membro na sua igreja. Isso destruiu meu coração, meu irmão. Olhar para um senhor de 82 anos, querendo ser recebido como membro na igreja, com o pulmão tomado de câncer e câncer na garganta. Eu falei, não, eu vou te receber. A gente vai te receber. Foi o que a gente fez com a mãe da irmã Fátima. Já estava perto de morrer. Ela falou assim, fui crente a minha vida toda, agora estou fora da igreja. Ela ficava indignada, né, irmã Fátima? Agora estou fora da igreja. Ela falou, não, mas a gente vai receber a senhora. Não queria partir, não fazendo parte do corpo de Cristo. Olhar um homem, e você acha que ele é crente antigo? Não é nada, irmão. 2 anos de batismo. A esposa é crente antiga, ele tem 2 anos de batismo. Conhece muito pouco a respeito de teologia, mas quer ser recebido como membro. E conversando com a esposa, ele falou assim, não, pastor, e ele não pode fazer mais operação, às vezes não quer fazer as pessoas não querem fazer quimioterapia porque eu acho que ele não vai ajudar, eu não quero que ele sofra, conversando ali sobre a morte, numa naturalidade. E ela falou assim, mas a gente quer ser membro da sua igreja. E às vezes a gente vê irmãos nossos que trocam momentos sublimes porque acham que precisam disso para prosperar, para avançar. Trocam o momento da comunhão, trocam por qualquer coisa.
Muitas pessoas não estão aqui, como não estão em outras das suas igrejas também. Se a gente for entrar na live, também não estarão lá. Estão vendo Netflix, estão vendo qualquer coisa. Parece que estar com o Senhor é um tempo perdido em que eu posso adiantar um monte de coisa. Eu posso adiantar a minha marmita de segunda-feira, eu posso adiantar o meu trabalho da faculdade, eu posso passar roupa, eu posso limpar a minha casa, eu posso tudo. Eu só não quero estar com o Senhor. Quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas. O efa é uma medida. Veja, eles estão ansiosos, meu Deus do céu, porque eles querem abrir os celeiros, porque o sábado não permite que eles façam nenhum trabalho. E não é simplesmente para vender, é para chegar lá e diminuir a medida. É para burlar, é para mentir, é para dizer que aquele efa tem um peso que não tem, para vender 1 quilo de trigo, que não é 1 quilo, que talvez sejam 900 gramas, 800 gramas. Ele vai dizer aqui, olha, procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro. Quando a gente lê aquele texto de Isaías, que diz: o Espírito Santo do Senhor veio sobre mim a anunciar boas novas aos quebrantados de coração, liberdade aos cativos. Veja o sentimento de Deus. Liberdade. E o que o povo de Israel quer aqui? Eles querem comprar pobres. Eles querem comprar pobres. Eles querem comprar escravos. Naquela época, quando um homem se envolvia em uma dívida que ele não tinha condição de passar, ele podia se vender como escravo por um determinado tempo. A lei mosaica permitia isso. E a lei mosaica meio que protegia ele, que ele não poderia ser tratado como escravo de um outro povo, mas que deveria ser respeitado, apesar de estar na posição de escravo, apesar daquele tempo. Mas veja o anseio desse povo que se diz povo de Deus. Nós queremos comprar pobres. Nós queremos comprar os necessitados por um par de sapato. Eu quero me prevalecer. Eu quero me beneficiar do desespero de alguém que está se vendendo por um par de sapato. É olhar para alguém da igreja e dizer assim, esse irmão está sem trabalho há muito tempo. Ele está sem trabalho há muito tempo. E aí você sabe que tem um trabalho na sua casa, sei lá, vou citar alguma coisa, exemplo aqui, não sei, pintar uma parede. E aí você sabe que os pintores aí, sei lá, cobram por metro, não entendo muito de obra. E cobram por metro e você sabe o padrão normal do valor. Aí você vai dizer assim, não, esse irmão está apertado. A média dos valores que o pessoal me cobrou foi R$2.000, R$3.000. Irmão, quer pintar na minha casa? Eu te pago R$600. Meu irmão, Deus vai te julgar, meu irmão. Deus vai ceifar a tua vida. Porque isso... Está rindo, irmão? Isso afronta o Senhor. Isso afronta o Senhor, irmão. Um povo que se diz que se é chamado pelo nome do Senhor e que age com dolo sobre o seu irmão. E que se beneficia na tragédia da vida de um irmão. Ou no momento de vulnerabilidade da vida de um irmão. E às vezes está assistindo aqui o mesmo culto com ele. Injusto. Isso é procedimento de ímpio, não é daquele que foi moldado e lavado pelo Senhor. Daquele que diz que foi transformado pelo Senhor. Como é que pode isso, irmão? Versículo 7. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. E ele disse: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Aqui é interessante, porque você sabe que Jacó é um nome que é de Israel. E Deus muda o nome de Jacó, transforma ele em Israel, só que Israel lá na frente é dividido e vira o reino do norte, o reino do sul. Jacó é Israel. Deus sequer usa o nome de Israel. Deus tem que retroceder no tempo para mostrar a severidade das suas ações para com o seu povo. Aqui Amós está deixando claro que Deus está tratando tanto com o reino do sul quanto do reino do norte. Ele está tratando tanto com Israel quanto com Judá. Não é à toa que Deus vai lá em Jacó, quando eles eram um povo só.
E a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer, eu juro pela glória de Jacó, eu não vou me esquecer das suas obras. Versículo 8. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nele habita. Certamente levantar-se-á toda ela como um grande rio, e será agitada e baixará como o rio do Egito. Nós somos surpreendidos em vários momentos com terremotos. Eu vi um vídeo de um pai morto, abraçado com seu filho. A terra está gemendo, irmão. Enchentes para todos os lugares. Amós aqui cita o exemplo do rio Nilo, que uma vez por ano tinha uma enchente, e aquilo era importante para a agricultura. Mas ele está falando de uma destruição repentina. A terra está gemendo, irmão. Pestes, terremotos, guerras. Está na hora da igreja acordar e entender que Deus está falando com o seu povo, irmão. Deus está falando conosco. Versículo 9. E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Aqui não é, Amós não está usando situações, ele não está sendo literal. Você poderia até achar que Amós está sendo literal, porque eu não sei se naquela época eles tinham noção que o sol era meio que o centro, né? Talvez, olhando a olho nu, podia-se ter essa impressão que o sol era um astro menor. Sabe qual é a ideia da Terra ser o centro do universo? E que o sol girava, e talvez uma facilidade de se tirar o sol ao meio-dia, mas Amós está usando aqui de uma metáfora. Ele está falando sobre perturbações e calamidades. Ele está falando, tempos de trevas vêm por aí. Tempos de calamidades vêm por aí. Versículo 10. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como um luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Deus está falando aqui de um golpe fatal que o povo de Israel sofreria na mão dos assírios. Haveria luto sobre toda a terra. E aqueles que escapassem da morte sequer teriam chance de chorar, porque eles seriam levados cativos para a terra dos assírios. Versículo 11. Eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. São dias assim que nós estamos vivendo. Em vários momentos, textos bíblicos, Deus usou a fome e a seca como juízo para o povo ou para uma nação inimiga. Só que aqui ele não está falando de pão, ele não está falando de água. Deus está falando com a nação de Israel. Eu não enviarei mais a minha palavra a vocês. Vocês terão sede e fome da minha orientação, mas eu irei me calar. Meu Deus, irmão. Eu não sei se você já fez isso com seu filho, a Ives às vezes faz com os meninos. Quando eles irritam muito ela, e aí você percebe que a mãe e o pai ficou chateado e o pai começa a desprezar. Não sei se você já fez isso ou se a Ives é a única mãe terrível que tem aqui nessa casa nessa noite. E aí, às vezes a Ives fala assim com o Nicolas, dá licença, eu não quero falar contigo. O Nicolas fica cercando. Ah, mãe, não, mãe. E aí ele fica assim, ó. Querido, você acha que Deus não poderia falar com o povo hoje, mostrar os seus sinais para a terra hoje, sobre tudo que está sendo feito de afronta ao seu nome, de todas as profanações que o seu nome tem enfrentado, de todas as ações que têm sido levantadas contra a igreja e contra o nome do Senhor Jesus Cristo? Como Alexei hoje conversando, falando sobre aquele jovem que foi expulso de um shopping por estar com uma blusa chamada escrita Jesus.
Você acha que Deus não poderia se manifestar? Você acha que Deus não poderia lançar uma sentença ao ponto que todo mundo percebesse? Mas Deus se calou. Deus não está falando mais com a terra. Deus não fala mais com a terra. Hoje Deus só fala com a sua igreja. A terra está sob uma sentença terrível. Há um silêncio de Deus sobre a humanidade. Há um silêncio de Deus. Às vezes nós ficamos indignados no lugar de Deus. Como é que Deus não fala nada? Como é que Deus não faz nada? Mas Deus não tem feito nada. Deus tem enviado. Hoje nós vemos uma geração perdida, terrível, que chora a morte dos seus filhos, que coleciona cadáveres em escolas, que vê professores sendo mortos a golpes de faca, que vê bebês sendo mortos a golpes de machado, que vê lugares sendo dizimados por terremoto, que vê nações sendo destruídas por guerras. Esse mesmo povo que rejeitou a Deus e nesse momento diz assim, onde é que está Deus que não vê isso tudo? Deus está calado. Ele enviou uma fome e uma sede sobre a terra, mais uma vez. E não é fome de pão, e não é sede de água, é fome e sede da sua palavra. A igreja deve estar aqui gritando, como o profeta Amós. A remoção da palavra do Senhor, hoje, nos nossos últimos dias, ainda assim, ainda é um chamado para um arrependimento. Versículo 12. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós 5, 4, 6. Aqui eles estão mostrando um estado de desespero. Eles vão querer trilhar um caminho antigo onde não há mais solução. Lá em Amós 5, 4 ao 6, Deus está berrando através da vida de Amós. Deus está gritando através da vida de Amós. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. E Deus diz, olha, buscai ao Senhor e vivei, para que nele não irrompa na casa de José como fogo, e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Lá no capítulo 5, Amós está gritando, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Deus está usando o profeta Amós, busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Mas não passem por esses caminhos. E agora, diante do colapso da sentença do Senhor, eles querem voltar àquelas orientações, mas o desígnio de Deus já foi tomado. Eles não deram ouvido a Amós. A glória de Deus, mais uma vez, foi tirada do meio de Israel. Mais uma vez gritou-se no meio de Israel. Talvez tenha gritado, estou usando aqui metaforicamente. E acabou. Foi-se a glória do povo de Deus. Mais uma vez, Israel está sofrendo, porque eles resolveram seguir idólatras, adúlteros, apóstatas, não serviram ao Senhor, não confiaram no Senhor. Deuteronômio 8:3, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais, pois teus pais conheceram para te dar a entender que o homem não só vive de pão, mas ele vive de tudo que sai da boca do Senhor. Por mais que o povo tenha sido tratado com o Senhor de uma forma severa, ali em momentos de humilhação, onde ele passou por um momento de privação, sem ter o que comer, sem ter o que beber, nunca lhe faltou a palavra do Senhor. Olha o que Deus está dizendo, olha, ele te humilhou no deserto,
faltou pão e faltou água durante o momento, para vocês entenderem que não é só de pão e de água que vive, mas a gente vive é do que procede da palavra e da boca de Deus. Queridos, nós precisamos trazer isso para dentro da nossa vida. Há uma sede hoje na igreja pela palavra do Senhor. Há uma sede hoje na igreja, há uma fome hoje na igreja pela palavra do Senhor. E por que tantas pessoas estão se desviando? E por que tantas pessoas estão desigrejando? E por que tantas pessoas não estão nas suas igrejas neste momento? Estão sentados nos seus sofás? Porque estão desprezando a voz de Deus. E sempre há aquele que diga: o pastor é muito radical, o pastor pega muito pesado. E aí depois vai sair da igreja: não concordo com o pastor, vou sair da igreja. O teu sentimento não é diferente do povo que matou os profetas. Quando Jesus Cristo vai morrer, ele entra em Jerusalém se lamentando. Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que eu envio. Talvez você esteja aqui nessa noite com a sensação assim: caramba, pastor, mais uma vez descendo a lenha e o couro na igreja. Meu Deus do céu. Mas Deus está nos chamando, querido. Deus está nos chamando a nos alimentarmos da sua palavra, a saciarmos a nossa sede nele e não nas coisas deste mundo. Que voltemos a beber as águas vivas que procedem dele. Versículo 13 diz que naqueles dias as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. O que é isso? É falta de água? Não, não é de água. Ele falou no versículo 12: enviarei uma fome e uma sede sobre a terra, não de pão, não de água, mas da palavra do Senhor. O que Amós está dizendo para aquele tempo e o que Amós está dizendo para nós hoje? Se você e eu desprezarmos a fonte de alimento e a fonte de água viva, a nossa vida vai desfalecer. Amós está dizendo: olha, as virgens mais formosas, as meninas mais cobiçadas, os jovens mais fortes desmaiarão de sede, sede da palavra do Senhor. Não terão forças, não conseguirão caminhar. Querido, em nome de Jesus, nessa noite, sabe, assim, na autoridade de Jesus Cristo, desperta tu que dormes. Desperta você nessa noite que tem tratado de forma desleixada a tua vida espiritual, que tem abandonado o teu tempo de oração, que não tem valorizado a palavra de Deus que chegou em tuas mãos a preço de tanto sangue, tanta luta e tantos sacrifícios da tua igreja. A sua vida vai sucumbir, porque Deus enviou uma fome, uma sede da sua palavra. Estamos vendo um mundo entrando em caos por não ouvir a voz de Deus, mas você e eu temos o privilégio de estarmos aqui toda quarta, de domingo de manhã e domingo à noite, ouvindo a palavra do Senhor, estando na oportunidade de estarmos diante do Espírito Santo, Ele jorrando água viva sobre nós, fazendo essa água viva jorrar de dentro do nosso interior, nos levando à eternidade. E a igreja está preocupada com o hoje, com o agora, acha que depende do seu esforço para conseguir as coisas. Jeremias 2, versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Ah, querido, como é triste isso. Como é triste isso. Como é triste ver um crente, um cristão, abandonando a presença do Senhor, fontes de águas vivas. Ah, pastor, mas eu não enriqueci. Os discípulos também não. Os discípulos também não enriqueceram. Viveram aquela vida ali simples com o Senhor, mas nunca lhes faltou pão, nunca lhes faltou água, nunca lhes faltou um lugar para dormir, nunca lhes faltou nada. Jesus sempre esteve ali com eles. 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não são capazes de reter água. Sabe aquele texto que a Bíblia diz que é como se nós colocássemos o nosso salário em um bolso, em um saquetel furado,
crentes que não confiam no Senhor, crentes que são avarentos, crentes que não ofertam, crentes que não dizimam, crentes que não acreditam na palavra do Senhor, crentes que não confiam na provisão do Senhor, crentes que acham que eles precisam administrar toda a sua vida, mas a cisterna que você está cavando não retém água para a sua vida, não retém, e por mais que reteça, essa água um dia vai ter fim, mas Deus está dizendo, eu sou um manancial de águas vivas. Jesus Cristo está aqui nessa noite falando através dessa palavra, profeta Amós, Jeremias, há um manancial de águas vivas para mim e para você. Não abandone o Senhor. João 4, 10, 14, Jesus respondeu e disse-lhe, quando ele fala com aquela mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria água viva. Versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salta para a vida eterna. João 7, do 37 ao 39, e no último dia, o grande dia de festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ah, irmão, mas hoje o Espírito Santo já está aqui. Nesse momento, o Espírito Santo ainda não havia descido em Pentecostes, mas hoje o Espírito Santo já está no nosso meio. Ele está presente aqui nessa casa, nessa noite. Desde o momento em que nós entramos aqui neste lugar, há águas vivas fluindo aqui neste lugar. Há águas vivas fluindo aqui neste lugar. E se você sair daqui dessa noite com a tua alma sedenta, é porque você abandonou o Senhor. É porque você desprezou a palavra do Senhor. Há águas vivas fluindo aqui neste lugar, nesta noite. Águas do Senhor estão sendo jorradas sobre a nossa vida nesta noite. Lá fora há fome e sede da palavra do Senhor, mas o Espírito Santo está chovendo sobre nós nessa noite. Está derramando água sobre nós nessa noite. E que haja no teu coração um desejo. Senhor, minha alma te anseia, como a corça busca pelas águas. Aleluia. Aleluia. Entrar na presença de Deus, não apenas aqui, em qualquer lugar, mas eu estou usando aqui porque é o momento que nós estamos aqui. E aproveitar o máximo e dizer assim, Senhor, eu vim aqui, entrei neste lugar ansiando pela Tua presença. Fala comigo, sacia a minha sede, sustenta a minha vida, sacia a minha fome de Ti, Senhor. Me alimenta, me fortalece. Apocalipse 22, versículo 17. Diz o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Está totalmente disponível para mim e para você. É de graça. É de graça, irmão. É de graça, irmão. O Espírito Santo está aqui jorrando sobre nós e diga, beba, é de graça. Beba, é de graça. A salvação para a nossa vida, para a tua vida, que desta noite talvez você esteja longe do Senhor. Teve o privilégio de ser exposto a uma fonte, um manancial de águas vivas. Não saia daqui nesta noite sem beber dessa água. Diga-se, Senhor, eu quero beber dessa água. Senhor, eu quero saciar a minha fome em Ti. Eu quero ser sustentado pela Tua palavra. Eu quero matar a minha sede de Ti. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Tu és a água viva que brota no deserto. Tu és a água, Senhor. Tu és o meu sustento. Tu és o meu Deus. Tu és o meu sustentador. Oh, Senhor, eu te anseio. Oh, Senhor, eu te busco. Deus está chamando a sua igreja para um momento de intimidade com Ele.
Deixa a água viva fluir dentro do teu interior e te lavar, e te limpar, e saciar a tua sede. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite, orar por nós nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Senhor, te bendizemos, Pai. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo, Senhor, que tu trouxestes até aqui. Senhor, que todo aquele, Deus, que entrou aqui nesta noite, sedento, com a sua alma cansada, fadigada, que eles saiam daqui, Senhor, restaurados, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão distantes da tua presença, aqueles que nos ouvem, Pai, pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube, aqueles que estão aqui, Deus, Espírito Santo, nessa noite, manifesta a sua presença no nosso meio. Aleluia. Começa a pedir ao Senhor nessa noite, querido. Começa a falar com o Senhor nessa noite. Existe um rio, Senhor. Você pode cantar? Grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Aleluia. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos cantar. Existe um rio que flui do teu grande amor. Aleluia. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar,
Deus, esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio sem... diga isso pra ele nessa noite. Lava o meu interior. Eu quero fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Cante mais uma vez. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava a tua igreja, Senhor. Lava o teu povo nessa noite, Deus. Traz libertação para o teu povo, Deus. Oh, Senhor, liberta as nossas vidas de todas as amarras do pecado, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, renova a nossa vida. Renova a tua igreja nessa noite. Tu és a fonte, Espírito Santo. Tu és a fonte, Santo Espírito de Deus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você pode dar um forte aplauso, adorar a Deus, glorificar a presença maravilhosa e doce do Espírito Santo. Espírito Santo, recebe a nossa adoração. Obrigado pela tua companhia, Espírito Santo. Obrigado por caminhar conosco, Espírito Santo. Obrigado por não nos abandonar. Tu és o penhor da nossa salvação, Espírito Santo. Tu és a nossa joia. Tu és o nosso bom tesouro, Espírito Santo. Aleluia. Te louvamos e te adoramos, Espírito Santo de Deus. Aleluia.